Olá a todos e todas, sejam bem-vindos. Essa é a nossa 23ª aula. Nessa 23ª aula, vamos estudar um importante teorema fundamental da aritmética, tá? Que ele vai falar sobre dado inteiro, a sua decomposição em fatores primos. Tá? Então, vamos à nossa aula. Tá? Bom, então, o que diz o teorema fundamental da aritmética? Ele vai definir o seguinte: todo número inteiro A maior do que 1 pode ser escrito na forma A igual a P1 até PK, fatores primos, P1 a PK, fatores primos, onde esse PI, onde I está variando de 1 a K, são todos primos. Tá? Além disso, essa escrita é única, a menos da ordem dos fatores. Tá certo? Então, aqui, a nossa demonstração ela é separada em duas partes. A parte de existência e a parte de unicidade. Tá? Então, vamos à demonstração aqui. Tá? Então, ó, demonstração de existência. Ó, primeiro passo, aqui, ó. Se A é primo, então você tem aqui A maior do que 1. Se ele for primo, não há o que demonstrar. Então, a gente já tem a decomposição. Então, vamos supor o seguinte. Suponhamos que A não seja inteiro composto, que não seja primo. Ó, pelo teorema anterior, mas qual teorema anterior? O teorema anterior da aula passada, ó, todo inteiro composto possui um divisor que é primo, que é esse aqui. Foi provado no final da aula anterior, tá? Ele possui um divisor que é primo. Então, ó, suponhamos que A seja um inteiro composto. Pelo teorema anterior, A possui um divisor que é primo, P1. Isto é, se P1 divide A1A, então existe um A1 que é menor do que A e é maior do que 1. Tá certo? Então, A é igual a P1 vezes A1. Tudo bem? Tá? Bom, agora vamos olhar para o A1. Se o A1 for primo, não há o que demonstrar. Então, A é igual a P1 vezes P2. Tá? E obtemos o resultado. Suponhamos que A1 seja não primo, seja um composto. Se ele for um composto, então, pelo teorema anterior, tem que existir um P2 que o divide. Se P2 divide A1, então existe um A2. De tal forma que A1 é igual a P1 vezes A2, P2 vezes A2. E esse A2, por sua vez, ele é maior do que 1 e estritamente menor. Ele é maior do que 1 e menor do que A1. Ok? Tá? Continuando, ó, vejamos, ó, vamos lá. 3. Se A2 é primo, já obtemos o resultado. Não há o que demonstrar. Suponhamos que A2 seja um inteiro composto. Pelo teorema anterior, A2 possui um divisor P3. Isto é, se P3 divide A2, existe um A3, tal que A2 é igual a P3 vezes A3. Ora, mas esse A3 vai ser menor do que A2, que é maior do que 1. E vamos fazer esse processo sucessivamente. Repare. De modo que vamos obter uma sequência decrescente dessa forma. O A é maior do que o A1, que é maior do que o A2, que é maior do que 1. Essa sequência é maior do que 1. Tá? Bom, repare, como só existe uma quantidade finita de inteiros positivos menores que A e maiores que 1, então esse AK, esse processo, você vai chegar vai se esgotar. Em determinado momento, um determinado índice, não tem como ele ser composto. Esse argumento ele vai dizer o quê? Ele só pode ser primo. Então, existe um AK que ele tem que ser um número primo. Tudo bem? Repare, então, esse processo, você não vai continuar indefinidamente. Vai chegar um momento que ele vai dizer, o último fator vai ter que ser primo. Tá certo? Ele vai se esgotar. Então, ó, você vai obter, então, a decomposição aqui. A é igual a P1 vezes P2 vezes P3 até vezes PK, até o último. Ele tem que ser primo. PI primo, onde o índice I está variando de 1 a K. Com isso, a gente prova a existência. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai provar
a unicidade. E a unicidade, como é que a gente vai fazer? A gente tem duas maneiras de provar a unicidade. A gente supõe que tem um outro, tá? E demonstra que são iguais. Ou supõe que tem um outro distinto e chega a uma contradição. Tudo bem? Então, ó, vamos lá. Vamos demonstrar aqui. Se A é um primo, a primeira coisa que a gente tem que pensar. A é maior do que 1 no teorema. Se ele for primo, não há o que demonstrar. A decomposição única, ele é primo, então ele é igual a ele mesmo. Suponhamos que A então seja não primo, ou seja, que ele seja um número composto. E mais do que isso, que tenha duas faturações possíveis. Tá certo? Duas faturações aqui, ó, tá vendo? Ó, A igual a P1 até PR e A igual a Q1 até QS. R é menor ou igual que S. Tá certo? Então aqui, esse índice R, eles não necessariamente são iguais. Mas se eles não são necessariamente iguais, ele tem a possibilidade de ser igual e alguém ser maior. Um maior e outro menor. Um maior e um outro menor. Tem essa possibilidade. Então aqui eu só estou colocando isso numa simbologia, estou fixando as ideias para poder continuar o meu argumento. Tá? Então, se alguém maior, digamos que esse maior seja o S. Se for igual, ótimo. Tá? Tudo bem? Então, ó, tem essas duas possibilidades que eu tenho que avaliar elas. Tá? Então, bom. Queremos provar, agora que chega o ponto da demonstração. Queremos provar que S é igual a R. Ou seja, que não cabe a possibilidade de o S ser maior do que R. E que cada PI é igual a alguém da outra decomposição. Bom, mas repara, vamos lá. Voltando aqui à decomposição. Eu tenho que são iguais, certo? Então, vou pegar aqui a primeira decomposição que está em amarelo, tá certo? Eu vou observar que esse P1 aí, ele vai ter que dividir alguém da outra decomposição, porque são iguais, tá certo? Ó, repara, vou olhar para o P1. Eu sei que a quantidade de fatores da primeira decomposição é menor ou igual à quantidade de fatores da segunda decomposição. Então, começo com ela. Esse fator, P1, vai ter que dividir alguém da outra, porque são iguais. A P1 até PR é igual a Q1 até QS. Então, vai ter que dividir. Então, P1 tem que dividir alguém, tá certo? Então, P1 divide Q1 até QR. Bom, mas são todos primos, são um produto de primos. Eu tenho um P1 que é primo, que divide um produto de primos. Bom, mas se ele divide um produto de primos, ele tem que dividir algum primo desse produto. Mas ao dividir algum primo desse produto, então você tem um primo que divide um primo. Ora, isso só vai acontecer se eles forem iguais. Aqui agora, a grande questão é que eu vou ordenar isso aqui, os índices. Então, ó, tá vendo aqui? SPG ali é sem perda de generalidade. Então, suponhamos, ó, que J seja igual a 1. Eu não sei que existe um J. Não sei que existe um J. Sim, a gente sabe que existe um J. Porque se P1 divide um produto de primos, ele tem que dividir alguém. Esse alguém vai ser o QJ. Então, existe esse J. Tá certo? Só que eu posso reordenar e reenumerar. Certo? E ao reenumerar, eu posso, então, considerar o J igual a 1. É isso que eu vou fazer. Então, P1 é igual a Q1. Isso vai facilitar nosso entendimento. Tudo bem? Bom, vamos continuar. P2. P2 é um fator lá da primeira decomposição. Ela tem que dividir alguém lá da segunda decomposição. Mas eu já sei que P1 é igual a Q1, então já vou tirar o Q1. Só vai ficar o Q2 até o QR. Então eu sei que P2 divide QJ para algum J. Mesmo argumento, eu tenho o quê? P2 divide Q2. Ó, eu suponho que J seja igual a 2. Reordeno, tá? Sem perda de generalidade. Então P2 é igual a Q2. E vou fazendo isso aí sucessivamente. O que eu vou conseguir? Vamos ver. Agora, ó, vamos ver. Olha o que eu vou conseguir. Assim, ó, temos sucessivamente. Ó, eu tenho que P1 ó, é igual a Q1. P2, vamos ver. Opa, devagarzinho. Opa.
Eu tenho que P1 é igual a Q1. Eu tenho que P2 é igual a Q2. Eu tenho que P3 é igual a Q3. E eu tenho que PR é igual a QR. Isso, então, os R primeiros fatores da decomposição, da segunda decomposição, são iguais aos R fatores da primeira decomposição. Então, eu quero mostrar agora que o R é igual a S, que possui a mesma quantidade de fatores. Mas o R não é menor ou igual que S. Eu quero mostrar que é igual. Então, suponha que seja menor. Então, agora, suponha que R seja estritamente menor que S. Mas se for menor que S, eu tenho aqui ó, P1, P2 e PR, que é igual a Q1 até QR, que são iguais. Eu botei aqui, substituir aqui. Vai sobrar uma quantidade de produtos, de fatores, aqui, começando do QR mais 1 até QS. Eu tenho um número inteiro, que é igual a ele mesmo, vezes um outro número. Então, esse produto ali, esse outro número, só pode ser o 1. Mas repara, olha o que vai acontecer. QR mais 1 até QS vai me dar 1. Eu tenho um produto de números primos, números esses que são maiores que 1, que me dá 1. Inteiros, produto de números inteiros maiores que 1, que me dá o produto dele dá 1. Isso é possível? Não, não é possível. Então, ó, você tem aqui, ó, é um produto de números primos, que dá 1. Absurdo. Tá? Logo, R é igual a S. Tudo bem? Portanto, a nossa decomposição ela vai ser única, a menos da ordem dos fatores. Tá? É claro que os números inteiros, essa decomposição, a gente considerou A maior do que 1. A gente poderia considerar A diferente de 0. Só que você vai ter que atribuir sinal. Então, uma outra formulação do teorema fundamental da aritmética é essa que eu vou dar a seguir. Olha como ela vai ser escrita. Ó. Se A é um inteiro, A é diferente de 0, e o U é o sinal, 1 ou menos 1, ele pode ser escrito dessa forma. Tá vendo? Porque o que acontece? A decomposição do teorema anterior, eu não considero a possibilidade de ter fatores... pode haver fatores repetidos, mas está listado. Então, aqui eu estou considerando o quê? P1 até PK, fatores primos distintos. Mas então você está considerando potências. Então, A pode ser decomposto em potências de números primos. É claro que eu estou considerando a possibilidade dessas potências serem o quê? As potências podem elevado a 1. Por exemplo, 6. 6 é igual a 2 vezes 3. Então, 2 elevado a 1, 3 elevado a 1. Ponto. É isso. Tranquilo? Então, ó, onde A são números primos e aí maior que 0 é inteiros. São as potências. Tá? E a demonstração é a mesma. Tudo bem? Tranquilo? Vamos fazer duas aplicações aqui. Tá? A primeira aplicação é uma aplicação formal. Eu vou entrar na questão da existência, vou entrar na questão que há uma infinidade de números primos, tá? Que a sequência de números primos é infinita, porque você tem um conjunto de inteiros. Você tem um conjunto de inteiros, você tem todo número, um número primo é aquele número que ele só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Aí você tem que olhar uma infinidade de números. Você pode afirmar que é finito ou infinito, a gente vai verificar que é uma quantidade infinita. Então, como é que eu vou demonstrar que é infinito? Suponhamos por absurdo que seja finito. E vamos considerar o conjunto de todos os primos que há. Tá? Então, eu vou fazer uma lista. P1 até Pn. E esse conjunto P é o conjunto de todos os números primos. O que a gente vai fazer? Eu vou construir construir um número primo. Como assim? O conjunto de todos os números primos, onde P é o conjunto de todos os números primos. O que eu vou fazer? Eu vou construir um primo que não está nessa lista. Como assim? Usando o teorema fundamental da aritmética. Em primeiro lugar, eu vou pegar aqui, vou definir um número inteiro, R. R é P1 até Pn, é o produto. Vou pegar todos os conjuntos, não é finito? Então eu posso fazer um produto de N primos. Vou pegar todos eles e fazer o produto. E vou somar um.
Isso diz para a gente, então, que esse produto aqui, mais um, esse R, que está escrito aí, ele tem que ser maior do que qualquer número primo. Outra coisa, nenhum número primo que está nessa lista divide esse R. Ó, note isso. Aqui, está colocado aqui. E agora, o que a gente vai fazer? Bom, repare uma coisa. Pelo teorema fundamental da aritmética, a gente tem duas possibilidades. R é primo, ou existe um Pn, um primo Pn mais 1, tal que divida R. Se R é primo, então ele vai ser esse Pn mais 1. Se houver um outro primo que divida, se ele for composto, aí vai existir um outro primo que divida ele, que vai ser o Pn mais 1. Em ambos os casos, você tem um Pn mais 1, que divide R, o que não está listado na lista de todos os primos. Aí que a gente tem um absurdo, porque a gente considerou o conjunto P como um conjunto contendo todos os primos. Todos os primos. Então a gente construiu um primo que não está ali naquela lista. Se ele for primo, ele não está na lista. Se existir um divisor, também não está na lista. Logo, P tem que ser infinito. Qual é o absurdo? Supor que o conjunto de números primos é finito. Tá? Então, logo, P, o conjunto de todos os primos, é infinito. Tranquilo isso, pessoal? Tudo bem? Tá? A outra aplicação, uma aplicação simples, mas assim, é importante, porque eu interpreto que a gente vai ensinar isso o pessoal do ensino fundamental, tá? E eles fazem isso no ensino fundamental através de exemplos. Tá? Então, no ensino fundamental, a gente vai dar uma apresentação dessa forma. Ó. Então, aqui, ó, eu já coloquei os resultados. Aqui, ó, eu componho os números a seguir em fatores primos. Cadê? Em fatores primos. Deixa eu colocar aqui. Primos. Então, ó, 120. 120, como é que eu vou proceder aqui? A gente começa assim, ó, a gente faz um traço, 120, e começa com os primeiros números primos. Começa do 2. Ah, se o número for dividido por 2, você começa com ele, tá? 120. 120 é dividido por 2? É. Então, ó, aqui. 120 dividido por 2, 60. 60 dividido por 2? É. Então, divide. 60 dividido por 2, 30. 30 dividido por 2? É. Dá 15. 15 é dividido por 2? Não. Pula para o próximo primo. Qual é o próximo primo? 3. 15 dividido por 3? É. Então, dá 5. 5 é dividido por 3? Não. Pula para o próximo primo. Qual é o próximo primo? 5. 5 é dividido por 5? É. Então, daqui. Então, aqui a gente obteve a decomposição de todos os primos. A decomposição do 120 na forma de números primos, tá vendo? Aqui, 48. 48 você começa sempre trabalhando com o 2, aí vai pulando. Se for dividido por 2, divide. Se não for, pula para o próximo primo. 48. 48 dividido por 2? Dá 24. 24 dividido por 2? Então repete, coloca o 2 aqui. Então, ó, tá vendo? 24 dividido por 2? Dá 12. 12 dividido por 2? Dá 6. 6 dividido por 2? Dá 3. 3 é divisível por 2? Não. Pula por 3. 3 é divisível por 3? Então, e aqui a gente encontrou aqui a decomposição, tá vendo? Então, 1, 2, 3, 4. 4 fatores 2 e 1 fator 3. Então, 2 a quarta vezes 3. Isso aqui está no formato e essa aqui está no formato, esses dois exemplos estão no formato do corolário. Tudo bem? Uma outra aplicação aqui é na hora de você calcular o MDC. Como é que você vai fazer? O MDC é o maior divisor comum entre dois números. Então, a gente vai pegar todos os divisores que são comuns e multiplicar eles. Esse vai te dar o número do MDC. Então, 40 e 32. Eu vou fazer duas fileiras aqui. Uma 40, outra com outro número, né? Uma com um número, outra com outro número. Então, vai ficar 40 e 32. Eu vou pegar justamente os fatores que são comuns. Se não for comum, eu vou descartar. Então, 40 e 32. Ambos são divididos por 2? São. Então, divido. 40 dividido por 2, 20.
32 dividido por 2, 16. Vamos lá. 20 e 16 é dividido por 2? É. Então, divida. 10 e 8. 10 e 8 é dividido por 2? É. Então, vai ficar o quê? 5 e 4. É dividido por 2? Não. Apenas o 4. Então, você só divide o 4. O 5, você vai o quê? Repete. Os números que não forem... O número que não for divisível pelo primo, você repete. Então, ó, 5 e 4. O 4 é dividido por 2. O 5 não. O 5 você repete. O 4 você divide. É 2. O 2 é dividido por 2? É. O 5? Não. Então, repito 5. 2 e 2 dá o quê? 1. Agora, o 1, o 5 e o 1 é dividido por 2? Não. Pula para o próximo primo. Qual é o próximo primo? 3. 3 é divisível. 5 é divisível por 3? Não. O 1 é divisível por 3? Não. Então, aqui faço o quê? Opa. Tá vendo? Aí eu faço o quê? Ó, 5, 2. Qual o próximo primo? 5. 5 é divisível por 5? É. 1. E aqui vai ficar o quê? O 1 é divisível por 5? Não. Então, repito. Tá? Tranquilo? Posso repetir ou deixar? Porque como chegou no 1, acabou. Próximo exemplo. Tá? Esse exemplo aqui é o 40 e 49. Repara. 40 e 49. É divisível por 2? Só o 40. Então, divido. 49, repito. É divisível por 20 e o 49 é divisível por 2? Só o 20. Divido 20, repito 40. 49. 10 e 49. 10 e 49 dividido por 2? É só o 10. 49 não. Repito 49 e divido 10. Assim. O 5 é divisível por 2? Não. Por 3? Não. 49 é dividido por 2? Não. 49 é dividido por 3? Não. 49 é dividido por 5? Não. Então, divido só por 5. Então, 5 dividido por 5? 1. Repito 49. Vou continuar. 5. 1 divide 49? Não. Não, o 5 divide 1? Não. O 5 divide 49? Não. Pulo para o próximo primo. O próximo primo é 7. 7. 7 divide 1? Não. 49. 7 divide 49? Sim. Divido. Aí fica quanto? 1 e 7. O 1 e 7. O 1 é dividido por 7? Não. Deixa quieto. O 7. 7 dividido por 7? Dá 1. Chegamos. Tem algum fator em todas essas 3, 6 linhas? Tem algum fator comum? Não. Não tem fatores comuns. Ou divide 40 ou divide 49. Então, nesse caso, então o MDC vai ter que ser 1. Quando não possui fatores em comum, só pode ser, então, 1. Tá? Então, a resposta aqui é 1. Tá bom, pessoal? Tranquilo? É uma importante aplicação, tá? E é importante para quem for para a área do ensino ver pelo menos uma vez a demonstração do teorema fundamental da aritmética. Tá bom, pessoal? Então, obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau.